Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre o uso da ferramenta Canvas de projeto na gestão em radiologia. Meu nome é Cristina de Araújo Lazevicius, eu sou mestre em administração dos serviços de enfermagem, sou especialista em gerenciamento de projetos e especialista em educação cognitiva e valores éticos. Atualmente, eu atuo como docente no Centro Universitário SENAC, nos cursos de pós-graduação e de graduação. E coordeno a pós de gestão de saúde, gestão da qualidade e segurança do paciente. Eu gostaria de convidá-los vocês nesse momento, então, para conversar um pouco sobre essa ferramenta, o Canvas de projeto. Atualmente, a gente tem observado um movimento muito grande dentro das organizações, inclusive nas organizações de saúde, em relação ao gerenciamento de projetos. Nós fazemos projetos no dia a dia, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, quase que diariamente. E cada vez mais as organizações vêm se debruçando no gerenciamento de projetos, né? E por que as organizações desenvolvem projetos? Primeiramente, porque a gente vive num mundo que está em constante mudança, né? E isso acaba impactando no ambiente de trabalho e no ambiente de negócios. Os projetos, eles ajudam as organizações a atingirem os seus objetivos estratégicos, né? E os projetos envolvem todas as áreas de uma organização. Eles envolvem desde os setores administrativos, eles envolvem as áreas técnicas. Então, se formos pensar num serviço de saúde, num grande hospital, nós temos projetos desde a área de expansão física, nós temos projetos nas áreas técnicas, nós temos projetos de marketing, enfim, projetos existem em todas as áreas, em qualquer organização. E os projetos criam valor para essa organização e dão maior visibilidade para essa organização na sociedade. E o que é o gerenciamento de projetos? Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma ferramenta específica, que faz parte do gerenciamento de projetos. E o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, de habilidades, de ferramentas e técnicas que são adequadas às atividades, ao desenvolvimento daquele projeto para atender aos seus requisitos. Então, sempre que um projeto é iniciado, a gente vai buscar compreender e conhecer quais são os requisitos do cliente. Muitas vezes o cliente é um cliente interno da própria organização. E o que é um projeto? Nós vamos falar muito sobre isso nesses momentos em que estaremos conversando. Projeto é algo temporário, é algo que demanda um esforço temporário para entregar um produto, um serviço ou um resultado único. Um produto poderia ser o protótipo de um carro, de um equipamento novo na área de radiologia, poderia ser um novo serviço de diagnóstico por imagem, ou um resultado único. Por exemplo, quando uma organização quer aumentar em 20% ou 30% o seu faturamento, ou aumentar em 20% ou 30% o número de exames que são realizados naquela unidade. Tudo isso é projeto. Mas no nosso entendimento, o projeto é algo temporário. Eu tenho uma meta a ser atingida em determinado período de tempo. Então, o fato do projeto ser temporário não significa que ele tenha curta duração. Se nós vamos pensar, por exemplo, na construção de um grande hospital de 500 leitos, por exemplo, poderíamos dizer que, apesar de temporário, esse projeto não vai ser de curta duração. Essa natureza temporária significa que aquele projeto tem um início e um final, um término definido no tempo. E esse termo temporário não se aplica ao produto, serviço ou resultado, mas à execução do projeto.
porque o produto, serviço ou resultado que é alcançado com a realização desse projeto, normalmente ele é muito duradouro. Bem, atualmente, quando falamos de gerenciamento de projetos, temos ouvido falar cada vez mais de metodologias ágeis, que são metodologias mais simples, menos robustas do que os projetos convencionais. Então, durante muitos anos, foi se desenvolvendo toda uma prática de gerenciamento de projetos bastante robusta. Essa prática de gerenciamento mais robusta, mais convencional, ela inclui uma série de documentações. Só que nos últimos anos, com as mudanças que ocorrem de forma muito brusca na nossa realidade, nós temos desenvolvido outras metodologias, que são as metodologias ágeis. Então, hoje nós vamos falar de uma ferramenta, que é o Canvas de projeto, que aborda uma metodologia ágil. É uma ferramenta mais simples, não tão robusta como os grandes planos de projeto, porém é uma metodologia que ajuda muito na maior parte dos projetos que a gente elabora. Ela pode ser uma primeira ferramenta a ser utilizada e, de repente, dependendo do tamanho desse projeto, com certeza outros documentos serão necessários, né? Mas ela é realmente uma ferramenta que pode ser utilizada como ponto de partida, inclusive para grandes projetos. Eu apresento para vocês o Canvas. O Canvas é uma tela, é uma única folha. Vocês observam nesse desenho que temos alguns quadradinhos. O que seriam esses quadradinhos? Seriam post-its. Então, a ideia da ferramenta Canvas de projetos é que nós utilizemos post-its, aqueles papezinhos que têm um colante adesivo por trás, porque na medida em que o Canvas vá sendo construído, ele pode ser modificado. Então, a ideia é que tenhamos esse quadro, essa tela, o Canvas, tá? Exatamente com todas essas divisões, como eu vou apresentar daqui a pouco, e que tenhamos esse material, o post-it. Atualmente, inclusive com a pandemia, nós temos outras estratégias, né? Então, nós temos hoje aplicativos que são disponibilizados gratuitamente, inclusive, esse Canvas pode ser elaborado, por exemplo, de forma remota, né? Então, poderemos fazer um Canvas, onde cada um dos integrantes dessa equipe esteja lá em sua casa, e ao invés do post-it físico, né, nós usaremos, então, essa estratégia do recurso virtual, tá? Mas, de qualquer forma, o princípio é exatamente o mesmo. Então, essa ferramenta foi desenvolvida pelo professor José Finocchio Júnior. Ele é um consultor muito renomado na área de gerenciamento de projetos, e ele desenvolveu essa ferramenta que é bastante ágil, ela é bastante simples, né? E ele traz, dentro dessa ferramenta, todos os conceitos ali do gerenciamento de projetos, mas ele também traz um pouco da neurociência, no sentido de que, usando essa ferramenta, a gente consegue realmente simplificar para o cérebro da gente. A gente consegue processar de uma forma mais organizada todas as informações que são relevantes para o gerenciamento de um projeto. Então, essa ferramenta, ela tem um caráter muito visual. Vejam que a gente pode usar post-its, podemos usar post-its coloridos, e isso tem o objetivo de realmente prender visualmente aqueles membros da equipe que estão participando ali da reunião. Então, essa ferramenta é baseada na neurociências, né? E a grande ideia é provocar uma reação no sistema nervoso, no sentido de realmente
estimular o córtex pré-frontal, né, que é responsável pelo planejamento, pelo estabelecimento de metas, para solucionar problemas, né? Estimulando o córtex pré-frontal, a gente consegue visualizar até situações que a gente ainda não experimentou, mas a gente consegue fazer uma projeção delas. E a gente pensa criativamente. Diferente, né, de quando a gente ativa o sistema límbico, né, onde a nossa reação é correr ou lutar. Então, geralmente, quando alguém chega, né, no ambiente ali de trabalho, um gestor, por exemplo, e ele fala, olha, nós vamos trabalhar agora com um novo projeto. Muitas vezes a reação das pessoas é sair correndo, ou lutar no sentido de que, mais um projeto, de novo, né, as coisas vão mudar de novo. E aí a gente tem que pensar justamente que nós vivemos nesse mundo hoje de grandes mudanças e rápidas transformações. Então, como eu falei no início, os projetos fazem parte do dia a dia das organizações. E a ideia, através do uso da ferramenta Canvas, é justamente estimular a equipe, estimular o grupo que vai fazer parte desse projeto, trazer esse grupo para participar desde o início, desde a concepção do projeto. Assim, a gente tornaria esse projeto muito mais atrativo para a equipe, né? Quando as pessoas participam da elaboração de um projeto desde o início, elas são ouvidas, né? Elas têm um espaço para se colocar e elas se sentem parte daquele projeto. Então, usar essa ferramenta, de fato, motiva a equipe, integra a equipe. E a ideia, então, do professor José Finocchio foi essa, no desenvolvimento aí do Canvas de projeto. Então, esse aqui é o Canvas. Eu coloquei aqui de uma forma representativa esses post-its, mas em cada um desses espaços eu posso ter diversos post-its, ou eu posso ter um único post-it, isso vai depender muito do meu projeto. Então, observem que aqui eu coloquei de uma forma agrupada por post-its coloridos, né? Porque, de fato, esse Canvas, essa ferramenta, ela tem uma lógica de ser composta por blocos, são diferentes blocos. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Quando você vai trabalhar com a ferramenta Canvas impressa, a ideia é que você imprima, então, o Canvas, né, sem esses post-its, apenas o Canvas, e se você conseguir imprimi-lo num tamanho A1, ele fica bastante adequado para se trabalhar numa sala ali, num grupo com 8, 10 pessoas, tá? Esse Canvas, ele é disponível na internet, então se vocês procurarem em qualquer buscador, no Google, por exemplo, e colocarem lá Canvas Projeto, vocês realmente acham esse modelo, tá? Precisa tomar muito cuidado, porque nós temos um outro modelo de Canvas, que é o do empreendedorismo, que é o de plano de negócios para empreendedorismo, e esse aqui é o Canvas de projeto. Bom, esse Canvas, então, como eu falei, ele integra muito a equipe. Então, a ideia é imprimir esse Canvas ou trabalhar remotamente e trazer a equipe para um espaço, né, para uma sala e começar a trabalhar na elaboração desse Canvas. A ideia é usar, por exemplo, um brainstorm, né? Então, nós teremos presentes nessa reunião tanto as pessoas que fazem parte da equipe, como outros stakeholders. Stakeholders são partes interessadas, né? São as pessoas que vão se afetar com a elaboração desse projeto, positiva e até negativamente, porque às vezes um projeto pode impactar alguma pessoa. Então, é muito importante que todos sejam ouvidos e que todos possam colocar a sua percepção e falar sobre seu entendimento sobre o projeto, né? Então, uma única folha é capaz aí de integrar todo o projeto, tá? A grande vantagem desse modelo realmente é a simplicidade dele. Quando a gente usa o Canvas, na verdade, a gente está facilitando para o cérebro da gente. Olha só que interessante. É uma ferramenta que ajuda
que a gente possa olhar o projeto todo, é lógico, de uma forma mais superficial, mas que a gente possa olhar todo o projeto, né? E várias questões estão envolvidas quando a gente elabora um Canvas, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? É muito importante que o ambiente seja positivo e acolhedor, né? É muito importante que todo mundo que esteja ali presente na sala possa se apresentar e falar como pode, de fato, contribuir com aquele projeto, né? É importante que as reuniões elas sejam curtas, essas reuniões de planejamento, e bastante produtivas, né? A gente explora visualmente essa ferramenta, né? E esse pensamento virtual, aí visual, né? É muito importante. O virtual, se estivermos ali à distância, como eu falei, é possível também fazer, né, de forma remota esse Canvas. Existe uma ordem, então, daqui a pouco vocês vão entender, a gente vai respondendo algumas questões numa sequência, né, e isso, de alguma forma, evita sobrecarregar o cérebro para a gente, porque essas perguntas, elas agrupam alguns campos que a gente tem que preencher no Canvas. Então, por exemplo, aqueles 3 campos que estão em vermelho, a gente vai preencher ao mesmo tempo. Então, essa ordem ajuda muito a gente no nosso raciocínio. A gente agrupa alguns conceitos e vai processando esses conceitos, e ao mesmo tempo a gente vai integrando todas essas questões quando a gente monta o Canvas. E a gente relaciona depois todos esses campos que a gente preencheu. É muito importante que durante o preenchimento do Canvas, né, todos os stakeholders, todas as partes interessadas na reunião se sintam bastante à vontade para colocar a sua percepção. E é muito importante a gente manter todos os stakeholders muito atentos, né, durante aquele período de tempo em que estamos aí elaborando um Canvas. Então, a ideia é que seja um espaço gostoso, né, um espaço onde as pessoas se sintam à vontade, onde elas possam colaborar com a execução da ferramenta, tá? Bem, o Canvas, então, é uma forma muito visual e muito simples de apresentar o projeto. No início da ferramenta Canvas, lá em cima está escrito GP, seria o gerente do projeto. Então, a gente vai colocar ali o nome da pessoa que vai ser o gerente daquele projeto. E o pitch, o que é o pitch? O pitch é um nome curtinho que a gente dá para o projeto. É como se fosse o apelido do projeto. Às vezes os projetos têm nomes enormes, mas as pessoas conhecem aquele projeto com um nome curtinho, né? Que seria o pitch. No nosso caso, hoje eu vou trazer um exemplo para vocês, de uma unidade aí, de um serviço de ressonância magnética. Então, a gente poderia conhecer esse projeto como unidade RM, né? Ou unidade de ressonância, enfim. Então, numa única frase, né? O pitch aí identifica, resume o nosso projeto. Bem, eu falei para vocês que existem algumas questões que norteiam o preenchimento da ferramenta Canvas, né? E se nós olharmos aqui, agora está colorido esse exemplo que eu trago, mas vocês podem ver, né? As questões são: por que a gente vai fazer esse projeto, né? O que será feito, quem está envolvido, como será feito, quando e quanto custa, né? Essas perguntas, então, elas trazem esses espaços agrupados em 5 blocos. Vejam bem, se vocês, durante a elaboração dessa ferramenta, responderem a essas 5 questões, né, muito provavelmente vocês farão um plano de projeto simples, mas bem completo. Então, vamos agora falar um pouco sobre cada uma dessas questões. A gente começa pelo porquê, né? Então, a gente precisa realmente trazer justificativas, né? Por que estamos fazendo esse projeto? Muitas vezes a gente faz um projeto e não se questiona o porquê. É extremamente necessário que respondamos a essa pergunta. Por que esse projeto será feito? A partir da resposta a essa pergunta, muitas vezes, nós conseguimos mostrar à alta gestão da organização a relevância do nosso projeto.
Aqui nós temos 3 campos distintos. Nós trazemos a justificativa, o objetivo SMART e os benefícios desse projeto. Bem, quando a gente fala de justificativa, nós estamos falando do passado, ou na verdade nós estamos falando do presente, nós trazemos os problemas que nós temos. O que está acontecendo de ruim hoje, né, que justifica que façamos esse projeto. No meu exemplo, que eu vou trazer para vocês, que é a construção de uma unidade e a elaboração aí de um serviço de ressonância magnética, a justificativa, e eu estaria colocando isso num post-it ou em vários post-its, aqui no caso eu tenho 2 post-its, alguém que estava ali na reunião, participando da elaboração do Canvas, deu a ideia de colocar que a gente realmente está perdendo pacientes para o concorrente, porque às vezes a pessoa liga aqui para o nosso serviço de diagnóstico por imagem, e como nós não temos disponível o exame de ressonância magnética, essa pessoa acaba indo para um outro serviço onde ela possa realizar o seu exame de ressonância magnética e outros exames que foram, então, solicitados pelo seu médico. Então, a perda de pacientes para os concorrentes seria uma justificativa. Alguém que estava presente na reunião colocou essa ideia, foi registrado isso num post-it e foi colado ali na ferramenta. Uma outra justificativa foi a queda no faturamento. Então, observou-se que nos últimos meses ou nos últimos anos aí, a gente vem tendo uma queda de faturamento no serviço. Pronto, eu coloquei esses 2 post-its, esses 2 exemplos, mas é lógico, poderíamos ter muitos outros exemplos de justificativa para esse projeto. Observem que quando eu falo de justificativa, eu estou falando de coisas que são negativas. Eu estou trazendo os problemas que eu tenho atualmente para o meu projeto. A seguir, vem o objetivo, né? Qual é o objetivo desse projeto? E quando a gente fala de objetivo, nós falamos de objetivo SMART. O que é um objetivo SMART? Um objetivo tem que ser específico, mensurável, atingível, realista e delimitado no tempo. No caso, o nosso objetivo é implantar um serviço de ressonância magnética no Lab Plus, o nome fictício do meu serviço, a um custo de R$3 milhões até 10 de dezembro de 2021. E aí eu trago os benefícios. Agora eu vou trazer o que é importante, né? Qual é o impacto desse projeto, né? Então, como a empresa vai colher benefícios após a implantação desse projeto? Aqui alguém colocou, porque já tinha feito uma previsão, olha, um aumento no faturamento mensal de X mil reais, né? Maior satisfação dos clientes, então tem outro post-it, maior visibilidade da empresa, outro post-it. Então, vão percebendo que na medida em que essa ferramenta é construída, eu vou introduzindo post-its e eu também posso ir tirando esse post-it e substituindo por um outro, porque alguém trouxe uma outra ideia mais relevante, mais importante ou mais completa. Então, a ideia da ferramenta é justamente essa, trabalhar com os post-its. O próximo campo aqui que a gente vai responder, né, o próximo bloquinho, envolve a questão o quê? E eu tenho aqui, né, 2 campos para serem preenchidos, produto e requisitos. Né? Então, o produto é aquilo que eu vou entregar e os requisitos é aquilo que o meu cliente solicita em relação àquele produto. No caso, o meu produto aqui é o serviço de ressonância magnética funcionando. Vejam bem, eu coloquei serviço de ressonância magnética funcionando. Então, eu imagino que eu tenho que ter um espaço físico, eu tenho que ter os equipamentos, mobiliários instalados, eu tenho que ter colaboradores, os profissionais já contratados para atuar. Eu resumi tudo isso numa palavra que é, numa frase que é serviço de ressonância magnética funcionando. A seguir, eu trago os requisitos, né? Os requisitos do cliente, dos clientes, né? E aqui como requisitos vem
que o atendimento tem que ter um atendimento aí nesse projeto, a legislação, as normas técnicas de qualidade e segurança do paciente. Isso é um requisito, ou seja, o meu produto, que é o serviço de ressonância magnética funcionando, tem que atender a toda essa legislação, a todas as normas, né? Um outro requisito, o uso de materiais de acabamento e mobiliário de primeira linha. Isso tem, muito provavelmente, relação com o público que eu atendo nesse serviço, né? Veja bem, ainda vem como requisito equipe treinada e capacitada. Então, essa equipe vai ter que ser contratada ou realocada dentro do serviço, eu não sei, mas vai ter que ser treinada, vai ter que ser capacitada. E ainda tem como requisito um evento de inauguração, né? Nós estamos aqui no meio da pandemia, não sabemos como será esse evento, mas, né, é um requisito, muitas vezes vem esse requisito aí do cliente. A próxima questão é quem, né? Então, a gente fala agora dos stakeholders e até de fatores externos que podem, né, que possam impactar no nosso projeto, e também faz parte aqui do quem, a equipe que vai trabalhar no projeto. Então, equipe é quem vai fazer alguma entrega, e stakeholder é quem é afetado pelo projeto. Então, vamos lá. Quem são os stakeholders? Aqui eu coloquei como hospitais parceiros, né, os hospitais que vão encaminhar para o meu serviço os seus pacientes, os médicos parceiros, os pacientes e acompanhantes, né, são stakeholders, e além desses, os concorrentes, porque eles serão afetados. Lembrem-se que eu falei que stakeholders são, inclusive, aqueles que se afetarão negativamente pela execução do nosso projeto. Então, todos esses são nossos stakeholders. Eu posso ou não colocá-los na medida em que faça sentido para o meu projeto, tá? E depois a equipe. Aqui, pessoal, eu coloquei de uma forma resumida, né? Mas, de uma forma geral, eu trouxe alguns exemplos. Então, o João, que é um engenheiro clínico, ele vai fazer alguma entrega, então ele faz parte da minha equipe. O Silvio, do setor de compras, o Carlos, que é um engenheiro de obras, o Ricardo, que é um físico médico, a Ana, que é do RH, que vai fazer parte desse processo de contratação, a Carla, que é do setor de qualidade, a Lúcia, que é do setor de eventos. Então, vejam bem, cada um que faz parte da equipe vai ter uma entrega a ser feita para a realização do meu projeto. E aí vem a próxima questão. A próxima questão é o como, né? Aqui o como inclui premissas, grupo de entregas e restrições, tá? Então, nós vamos falar de cada um desses campos. Em primeiro lugar, as premissas. Premissas são suposições, tá? São coisas que o gerente de projeto acredita que de fato vão ocorrer. E é muito importante que essas verdades sejam declaradas no projeto, porque o gerente de projetos muitas vezes não tem governabilidade sobre essas questões. Mas na medida em que ele declara, né, fica claro que essas questões são relevantes para que o projeto ocorra e que, embora ele não tenha governabilidade sobre elas, elas foram apontadas, né? Então, vou trazer alguns exemplos como premissa. A área para construção estará liberada até 15/7. Vejam bem, se a área onde haverá essa obra, a instalação do aparelho de ressonância magnética, não estiver liberada até dia 15/7, de alguma forma isso vai comprometer na execução do meu projeto. Então, quando isso fica declarado, de alguma forma é como se o gerente de projeto falasse: olha, isso tem que ocorrer para que dê certo, tá? Um outro exemplo de premissa: não haverá atraso na importação do aparelho de ressonância magnética, ou não haverá ali atraso na Anvisa, não haverá, por exemplo, greve, né, do pessoal da Anvisa lá no Porto. A gente precisa apontar isso, porque pode ser que essa obra atrase em decorrência de uma greve, por exemplo, né? Esse aparelho é importado, e aí o gerente de projeto não vai conseguir entregar no prazo acordado por uma questão que é alheia a ele,
tá? Uma premissa também que a gente poderia trazer nesse projeto é que não haverá um longo período de chuvas durante a obra, porque às vezes chuvas impactam aí, né, na execução da obra, tá? Então essas são as premissas e é muito importante que elas sejam declaradas. Depois a gente traz os grupos de entrega. Eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? Vocês poderiam aí pensar em outros exemplos e irem trazendo as suas ideias e a gente colocando um post-it aí se estivéssemos fazendo em tempo real esse exercício. Então, como grupos de entrega, o projeto de instalação da ressonância, por exemplo, o próprio projeto da obra, as compras de equipamentos e materiais, então a compra do aparelho de ressonância é uma entrega, né, por exemplo, a reforma da área física, manuais e padrões aí de boas práticas e de qualidade também poderiam ser considerados como entrega, a contratação e capacitação do pessoal da equipe que vai trabalhar pode ser uma entrega, e a própria festa de inauguração. Então, todos esses grupos de entrega somados, eles possibilitam que o projeto seja realizado e entregue, tá? Bom, e aí vem as restrições. Então, sempre um projeto, ou normalmente um projeto, ele tem restrição. Geralmente restrição de tempo, olha, esse projeto tem que ser realizado até tal data, ou pode ser uma restrição de orçamento, não se pode gastar mais que X reais na execução desse projeto, enfim. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de restrição, né? Aqui no primeiro post-it tem, olha, a obra só pode ocorrer entre 7 e 17 horas, ou seja, fora desse período não pode haver obra na área onde será instalado esse novo serviço. Às vezes a restrição não pode ocorrer aos finais de semana, ou só pode ser realizada aos finais de semana, enfim, isso depende muito de cada projeto. A unidade deve ser entregue até dezembro de 2021. É uma outra restrição, eu não posso passar desse prazo, tá? Não pode se ultrapassar o orçamento de 3 milhões de reais. Então, aqui nós temos os nossos exemplos de restrições. E agora nós vamos para o último bloquinho, onde a gente responde as perguntas quando e quanto. E aqui a gente aponta ainda os riscos para a elaboração desse projeto. Então, vamos lá. Como riscos, né, eu trouxe aqui alguns eventos, que eles são assim, quando a gente fala de risco, a gente está falando de eventos que são futuros, é alguma coisa que vai acontecer no futuro, e que são incertos. A gente não tem certeza, pode acontecer ou pode não acontecer. Então, aqui como risco, eu trouxe atraso na entrega do equipamento de ressonância. É um risco? É um risco. Né? Atraso na liberação do equipamento pela Anvisa lá no porto, é um outro risco. Um grande volume de chuvas que poderia impactar na execução da obra. Então, na medida em que o gerente de projeto e sua equipe já pensam nos riscos, é possível a gente buscar e implantar algumas respostas ao risco, que é uma outra área que tem sido bem desenvolvida nas organizações, que é a área de gerenciamento de riscos, tá? Na linha do tempo, a gente traz aqui as grandes entregas, então é óbvio que um projeto dessa magnitude teria muitas outras entregas, mas a gente traz aqui aquelas entregas mais importantes e ao lado a gente põe a data, né? Ou o mês e o ano, ou realmente a data. Então, aqui é um exemplo fictício, onde eu coloquei o prazo de instalação com uma data específica de entrega, projeto da obra, as compras, reforma, manuais, a equipe que seria a contratação e capacitação, enfim. Então, vocês observem, né, que existe aqui a questão do prazo. Lembrem-se que eu falei, né, que o projeto ele precisa ser delimitado no tempo. Ele tem um prazo de início e de término. Então, aqui no Canvas, a gente aponta em linhas gerais, essas entregas. E da mesma forma, na parte de custos. Aqui eu detalhei, né, foi de uma forma bastante genérica, então a reforma no valor de 700 mil, mobiliário 270, equipamento de ressonância 2 milhões e assim por diante. Esses exemplos são fictícios,
tá? Mas seria importante que a equipe de projeto se debruçasse para trazer o mais próximo possível da realidade. E aqui a gente tem, então, um modelo de como ficaria esse nosso canvas aí que foi realizado. Tá? Então, a gente teria aquele grande painel, na verdade, aquele ainda aparece colorido, porque é uma forma didática de mostrar para vocês que a gente está respondendo essas questões, mas a gente poderia, de fato, fazer no canvas com um fundo branco. Tá? A grande questão é eu responder a todas as questões nessa sequência. E aí, qualquer um que olha para esse canvas tem uma ideia, né? É como se estivesse dando um sobrevoo aí sobre o plano de projetos, desse projeto específico. Então, essa ferramenta ajuda muito. É muito importante, depois que a gente realizou essa primeira etapa, que é conceber o plano, né, de projeto, respondendo as questões, é a gente buscar a integração. Então, a gente vai realmente buscar a consistência de todos esses bloquinhos, né? A gente realmente vai ver se todos estão integrados, se está coerente aquele valor de custo com as entregas, se está coerente o tempo de entrega com aquilo que a gente tinha lá de objetivo de projeto, a gente vai observar se todos os requisitos do cliente foram de fato atendidos com as entregas, enfim, a gente integra. Muitas vezes, quando estamos elaborando o Canvas, pode surgir uma dúvida, poxa, mas quanto custa um equipamento de ressonância magnética dentro lá dos requisitos que o cliente realmente colocou? Será que é 2 milhões? Será que não é? É mais, é menos? Então, muitas vezes a gente, no momento que está fazendo o Canvas, a gente tem dúvidas, a gente para a reunião e algumas pessoas vão para casa aí com lições de casa para fazer e na próxima reunião trazem aí as respostas a essas questões e aí a gente pode realmente finalizar o Canvas. A partir do momento que o Canvas está finalizado, nós comunicamos e compartilhamos para os gestores, para a organização, enfim. Então, esse Canvas, na verdade, ele realmente ajuda a equipe, o gerente de projetos, a desenvolver um bom plano de projeto. Essa é a ferramenta, então, que vocês podem encontrar. Ela é disponível na internet, é muito fácil de se trabalhar com ela, e essa ferramenta pode ser o ponto de partida, inclusive, para outros documentos. Essa ferramenta pode ser usada em projetos extremamente complexos e em projetos mais simples. Então, se você for realizar um evento sobre radiologia na instituição onde você trabalha, você pode usar aqui um Canvas de projeto. Para a elaboração desse congresso, a equipe organizadora pode utilizar um Canvas, ou pode ter utilizado um Canvas de projeto. Para você fazer uma viagem nas suas férias, você também pode usar um Canvas de projeto. Então, vejam bem, é uma ferramenta simples, fácil de ser utilizada, integra bastante a equipe, possibilita aos stakeholders que participam da reunião de sua elaboração a se colocarem, e é uma ferramenta que traz muitos ganhos e muitos benefícios aí para o gerenciamento de projetos. Esse é um livro que foi escrito pelo professor José Finocchio, eu uso muito esse livro, e eu recomendo para quem gostou da ferramenta, para quem tem interesse em utilizá-la, tá? Essas são as referências que eu usei. Hoje nós temos muitos sites que apresentam materiais de grande qualidade. Eu sugiro que vocês, se gostaram do tema, se aprofundem e estudem bastante. E agora eu vou compartilhar com vocês que lá no Senac nós temos o curso de Tecnologia em Radiologia, a graduação, nós temos a pós-graduação em Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética, estamos com as inscrições abertas, e também nós temos as pós-graduações em Gestão de Saúde e Gestão de Planos de Saúde, e as inscrições aí estão abertas, estamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida, é só nos procurarmos. Eu agradeço e encerro por aqui a nossa apresentação. Um bom uso da ferramenta Canvas de projetos.
Bom congresso para todo mundo.